Oi pessoal, vamos estudar agora cinemática. Antes de iniciar o estudo de cinemática, a gente tem que dar uma olhadinha sobre a biografia de Galileu Galilei. Convido vocês a lerem na página 138 um resumo da biografia da vida dele. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas nem todas, para convidar vocês a lerem a biografia que está no livro de vocês, certo? Então, ele nasceu na Itália. Lembre que ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. Não tinha quase nenhuma tecnologia. A vida era muito mais difícil. Só que ele era um bom observador, ele era curioso, ele era muito observador. Para vocês terem uma ideia, ele na igreja, eu vou falar rapidão aqui, ele usou a própria pulsação como relógio para poder medir o tempo que um pêndulo balançava lá na igreja. E aí a partir daí ele começou a estudar sobre os pêndulos. Ele também foi um dos precursores da física, estudou outras coisas e ele, digamos que foi um dos avós, não foi o pai, mas avô do relógio de pêndulo. Convido vocês a lerem com mais detalhes, lembrando na página 138. Ele usou muitos experimentos para estudar a queda dos corpos. O pessoal pensava que os corpos caíam na vertical, mas não, nem sempre o corpo cai na vertical. Às vezes ele faz um movimento meio parabólico, né? A metade de um U de cabeça para baixo. O pessoal pensava que caía em linha reta, mas não. Ele faz uma curvinha, dependendo da situação, ele faz uma curvinha na hora da queda. Ele descobriu que todos os corpos tendem a cair com a mesma velocidade. A gravidade, né? A famosa gravidade. E os objetos pequenos são afetados pela resistência do ar. Se você pegar uma folha de papel e jogar ela no chão, ela aberta, ela vai cair de uma forma, mas se você amassar e jogar ela no chão, ela vai cair de outra forma, ela vai cair mais rápido. Por quê? Porque o ar vai influenciar na queda desse corpo. E uma das maiores contribuições de Galileu Galilei na ciência foi a experimentação, experimentar, né? Ele foi fazer experimentos para tentar provar e pesquisar se aquilo realmente era verdade ou não. Então isso é legal, você pensa, deduz, né? Você deduz, pensa e vai colocar em prática se aquilo que você está pensando realmente é ou não é. Logo depois de comentar algumas coisinhas sobre a vida de Galileu Galilei, a gente tem a questão da mecânica, né? A mecânica, e vamos ter que dar uma olhadinha sobre as medidas de comprimento, né? A gente sabe muito bem que uma das coisas que é necessário na nossa vida é medir as coisas. Então a gente tem que mensurar. Mensurar quer dizer medir, né? E uma das coisas que a gente mede são as medidas de comprimento, por exemplo, né? A gente mede o espaço em metro, em quilômetro, em centímetro, milímetro, depende da nossa necessidade. A gente tem que lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros, a gente tem que lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, que 1 centímetro tem 10 milímetros, e aí a gente pode converter uma medida na outra, certo? Então, a gente também tem que entender que para poder fazer a medida de um lugar ao outro, a gente precisa de um ponto referencial, né? A gente precisa de um ponto referencial. Esse ponto referencial vai depender do que você vai escolher, certo? Então, se eu quero medir a distância de Antas para Cicero Dantas, eu vou escolher um ponto na cidade de Antas. Digamos que eu escolho a Praça da Festa, né? O início da Praça da Festa, e vou medir até a Praça da Festa de Cicero Dantas. Estou escolhendo um ponto final e um ponto inicial, certo? Então aí a gente pode medir a distância desses dois pontos. Mas lembrando, o referencial a gente escolhe, às vezes algum ponto referencial é dado para a gente, como por exemplo quando a gente está andando de carro na BR ou na BA e a gente vê aquelas plaquinhas que dizem que quilômetro a gente está, né? Se você for para Paulo Afonso ou para Cicero Dantas, você vai ver que tem as plaquinhas na beirada da BR dizendo quilômetro X, quilômetro Y, para a gente se situar e saber onde a gente está. Outra coisa que a gente deve saber é movimento e repouso. Para poder saber se uma coisa está se movimentando ou se ela está em repouso, a gente tem que saber o que é um ponto referencial. O ponto referencial, de novo, a gente é que vai escolher. Então, se você estiver andando de moto com um garupa na sua moto e eu perguntar para você se você vai estar em movimento ou vai estar parado, a resposta vai ser depende.
Se eu tiver parado na calçada e ver você andando de moto, a distância entre mim e você vai aumentar ou vai diminuir com o passar do tempo. Beleza? Então, para mim você está em movimento. Para você também, você está em movimento. Agora, se eu perguntar, e em relação ao garupa? Você que está guiando a moto e o garupa que está logo atrás de você, vocês dois estão em movimento ou vocês dois estão parados? Se eu tomar como ponto referencial o garupa, a resposta é parado, porque quando passa o tempo, a distância entre vocês dois não vai aumentar e nem diminuir. Então, movimento ou parado vai depender do ponto referencial. Se eu estou dirigindo um carro e tem uma mosca pousada lá no para-brisa do carro, isso quer dizer que em relação à mosca eu estou parado, já que a distância não está aumentando nem diminuindo com o passar do tempo. Mas se eu estou dirigindo o carro e eu tomo como ponto referencial um poste, uma árvore, eu vou estar em movimento. Por quê? Porque com o passar do tempo, aquela distância entre mim e o objeto vai aumentar ou vai diminuir. Então, de novo, parado em movimento vai depender do ponto referencial. E o ponto referencial a gente escolhe. Às vezes é dado para a gente, mas a gente escolhe o ponto referencial. Só para situar vocês, mecânica estuda os movimentos. Cinemática descreve o movimento. O móvel é um corpo que está em movimento. E a trajetória, quem joga Free Fire aí tá ligado, que é a posição do corpo ao longo do tempo. A galera que joga aqueles games nos celulares que tem mapa, que vê os pontinhos, tá vendo, passando o tempo, tá vendo piscando ali o pontinho, dizendo onde cada pessoa tá. Então isso daí indica a posição e indica também a trajetória, né? Para onde aquela pessoa vai, para onde aquele objeto vai. E vamos estudar a famosa velocidade média, né? Está na página 140. Velocidade média é simplesmente o espaço percorrido em quilômetros e o tempo gasto em horas. Mas já vou dizer para vocês que nem sempre vai estar em quilômetros por hora, né? Às vezes vai estar em metros por segundo. Às vezes não, na maioria das vezes vai estar em metros por segundo, porque pelo SI, Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida que a gente usa para calcular a velocidade média é em metros por segundo, mas pode aparecer também em quilômetros por hora, que é justamente quilômetros por hora que tem nos carros, nas motos, nos caminhões. Então é lá que mostra a velocidade do carro naquele momento, mas a velocidade média não. A velocidade média é, se eu for para Antas, daqui de Fátima para Antas, eu vou percorrer aproximadamente 45 quilômetros. E eu vou ver quanto tempo eu vou gastar para chegar até lá. Digamos que eu gaste 1 hora, então eu vou pegar 45 e dividir por 1. Logo, eu vou ter 45 km por hora. Isso quer dizer que se eu for para Antas sem aumentar nem diminuir minha velocidade e permanecer com ela constante a 45 km, eu consigo chegar até aí em apenas 1 hora. Mas se eu dobrar a velocidade, digamos que eu ande a 90 km por hora e não pare nenhum quebra-mola, curva em nada, eu vou gastar apenas meia hora. Então, lembrando, 1 km tem 1000 metros, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso a gente nunca deve esquecer. Ok? Então, a velocidade média é de todo o trajeto, todo o trajeto. Já a velocidade instantânea é aquela que a gente vê naquele momento, tipo, você está dirigindo uma moto, você está num carro e olha para o velocímetro, você está vendo a velocidade naquele momento, mas a gente sabe muito bem que tem buraco, pedestre, animal, outro carro, quebra-mola, curva, e a gente tem que diminuir ou aumentar a velocidade, por isso que ela varia. A velocidade que a gente calcula, a velocidade média, é se ela não variasse, se ela fosse totalmente igual durante todo o percurso. Certo? A velocidade pode permanecer constante, isso é chamado de movimento uniforme, por isso que a roupa do colégio é chamada de uniforme, porque é igual, é constante, é igual. E a velocidade pode variar, né? Ela pode não permanecer constante, e é chamado movimento variado. Convido todo mundo a ler o capítulo 7, está na página 136. As dúvidas vocês podem postar no fórum, que vai estar logo abaixo do link desse vídeo. Até a próxima semana com a segunda parte de cinemática.